Em um mundo fantástico e futurista, um general maligno ameaça a vida dos habitantes de uma pequena aldeia pacata em uma lua remota, e isso faz com que uma exilada e um agricultor tenham que sair pela galáxia em busca de ajuda para lutar essa guerra antes que o pior aconteça. Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético. O Zack Snyder voltou com tudo e resolveu embarcar em mais uma de suas empreitadas no mundo da fantasia, escrevendo e dirigindo um filme dividido em duas partes, chamado Rebel Moon. A primeira parte, chamada Rebel Moon, Child of Fire, ou Lua Rebelde, a Criança de Fogo, foi lançada agora dia 22 de dezembro de 2023 na Netflix. E a segunda parte está prevista para ser lançada no dia 19 de abril de 2024, também na Netflix. E é um filme que chamou a atenção de todo mundo e tem dividido opiniões. Muita gente falando que ele é o novo Star Wars que nunca foi lançado. Mas será que ele é isso tudo mesmo? É isso que a gente vai ver agora, mas pode ficar tranquilo que quando tiver algum spoiler eu vou avisar, beleza? Vamos lá! Na minha opinião, o que o Zack Snyder fez em Rebel Moon foi compilar um monte de referências e criações de outros filmes para tentar criar algo que ele pudesse chamar de seu. O que não tem nenhum problema desde que o filme consiga criar sua própria identidade, para não ser só mais um filme genérico dentre tantos outros que a gente vê aos montes por aí. E a gente consegue notar facilmente diversas referências em Rebel Moon que tem nos mais diversos filmes por aí, desde Star Wars, que é muito parecido. Nesse ponto, o Zack Snyder se inspirou bastante, muito mesmo, principalmente na criação daquele universo no design de produção. Com certeza Star Wars foi a maior inspiração dele. Mas também tem muitas coisas ali de Guardiões da Galáxia e até Avatar: O Caminho da Água. Tem uma cena que um certo personagem vai domar uma ave selvagem que parece muito com a de Avatar. Mas afinal, Rebel Moon é cópia? Copiou na cara dura outros filmes, principalmente Star Wars? Pra mim, Rebel Moon não chega a ser uma cópia, apesar de ser muito parecido com esses filmes que eu acabei de citar. Mas o sentimento é de estar assistindo a algo repetitivo e que a gente já viu muitas vezes em outros filmes por aí. Inclusive, a estrutura de roteiro que o Zack Snyder usou pra contar essa história já é manjada há bastante tempo. É o famoso roteiro redondinho que não traz nada novo. Mas também o filme não chega a ser um desastre, porque é uma estrutura que funciona muito bem com o público, tanto é que tá todo mundo falando sobre o filme. O Zack Snyder é um diretor muito competente, sem sombra de dúvidas, ele sabe trabalhar muito bem com as emoções para transmitir exatamente o que ele quer que a gente sinta em cada cena. E ele usa isso muito no início do filme, destacando as atitudes do vilão e o perigo real que ele representa e a urgência que os mocinhos têm para tentar resolver logo aquela situação. Só que por outro lado tem uma coisa que me incomoda bastante na maioria dos filmes do Zack Snyder, que é o uso excessivo de câmera lenta. No início do filme é até legal, mas depois é câmera lenta pra tudo quanto é lado. O personagem tá andando, câmera lenta. O personagem tá simplesmente saindo de uma nave, câmera lenta. Sem contar durante as cenas emocionantes, que já nos causam impacto emocional, mas ele insiste em colocar a bendita da câmera lenta pra tentar destacar aqueles momentos. E fica como se fosse uma marcação dos momentos que a gente tem que prestar mais atenção. E sempre essas câmeras lentas vêm acompanhadas de um desfoque de câmera que, na verdade, ficam bem estranhas. Agora, um ponto positivo que vale destacar e que Rebel Moon tem bastante é a coreografia das cenas de luta, que são muito bem feitas. Apesar de terem uns cortes bruscos de câmera de vez em quando, mas não é nada que atrapalhe a experiência, dá até pra entender bem o que tá acontecendo em cada cena. Só que todas elas têm a presença da câmera lenta. Todas. Só que pra mim o maior problema de Rebel Moon tá no roteiro e na execução, que peca bastante em vários aspectos. E nesse trecho do vídeo vai ter alguns spoilers, beleza? Mas fica tranquilo, porque se você ainda não assistiu o filme, eu vou colocar a marcação de tempo aqui que você pode voltar a assistir. A história da Korra, que é a protagonista, e o Balizyrus é extremamente parecida com a do Thanos e a Gamora. Você tem um exército que está destroçando um planeta, um povo inteiro, mas do nada o líder deles decide adotar aleatoriamente uma criança que ele encontrou lá no meio da destruição e levar essa criança para treinar, para no futuro ser a sua sucessora, dando todos os privilégios para ela, sabendo que no futuro provavelmente ela vai querer se vingar de você, já que você matou todo
todo o povo dela. Isso faz sentido na história do Thanos porque ele é um ser extremamente poderoso e que não pode ser derrotado tão facilmente. Isso é quase impossível de acontecer. Agora, para um mero humano mortal, ter uma pessoa que te odeia do seu lado, sabendo que a qualquer momento ela vai te trair, é sacanagem. Em Rebel Moon também o Zack Snyder abraçou todos os clichês possíveis reunidos em uma só história. O filme é contado através de uma jornada de recrutamento de personagens poderosos para lutar uma guerra contra o governo da Terra-mãe, que é tipo o Império de Star Wars. Então tem o clichê da personagem que sabe de tudo, conhece todo mundo, sabe as fraquezas e as habilidades do inimigo, modus operandi deles. E também tem os personagens fodões, que para mostrar o quanto eles são fodas, tem sempre uma batalha épica contra um boss, apesar de eu ter gostado bastante como isso foi feito. Principalmente da luta de uma espadachim que parece ter uns sabres de luz contra uma aranha gigante alienígena. E tem também o clássico traidor, o filho da puta, que a maioria dos filmes de fantasia tem que ter, mas qual que é o problema disso? É que o filme nunca consegue surpreender, tirar da gente um sentimento de interesse por algo novo, ele fica sempre na mesmice. E tem também o vilão malvadão, que é mal porque sim, e eu gostei bastante do ator que fez esse papel. Ele é um cara realmente perigoso que deve ser evitado a qualquer custo, porque sempre que ele aparece é caixão e vela preta. Mas uma coisa não se pode negar, ele é um cara muito estiloso, até parece que ele usa as roupas da Insider, porque as camisetas dele estão sempre muito bem ajustadas no corpo, o que casou muito bem, porque as roupas da Insider têm uma tecnologia do futuro, além delas serem muito bonitas, com o design atual da nossa época, o que destacou ele bastante no filme. Eu lembro que quando eu vi eu pensei, ou é raro no figurino do filme ou é Insider mesmo, e se você também quer se vestir com estilo, clica logo aí no link da descrição e garante sua camiseta da Insider com a mais alta tecnologia que se adapta ao seu corpo, caimento e desamassa durante o uso, praticidade. E aproveita para usar o meu cupom ICCinefleclético para ganhar 15% de desconto esse fim de ano e se destacar na multidão. E pra quem gosta de um bom filme de fantasia, Rebel Moon é um prato cheio visualmente falando, porque durante aquela jornada é mostrado alguns planetas, algumas criaturas próprias daquele universo. E já que o filme é dividido em duas partes, o Zack Snyder teve bastante tempo pra contar aquela história e aproveitou pra fazer aquele exibicionismo maroto que ele sempre gosta de fazer nos filmes. E acabou criando uma jornada gostosa de assistir. Pelo menos eu não senti nenhum tipo de tédio ao assistir o filme, porque tem sempre alguma coisa nova acontecendo, e como ele não é um filme que tem uma história complexa, os diálogos acabam acontecendo naturalmente. Agora, o que me incomodou um pouco nesse filme foi a falta de paixão de alguns atores do elenco, que abraçaram o simples, o padrão na atuação dos personagens. Talvez o próprio roteiro tenha exigido que fosse dessa forma, com os personagens muito estereotipados, mas eu senti falta daquela conexão que a gente tem mais interna com os personagens que a gente tem em muitos outros filmes. Sentindo o medo deles e o medo por eles, que aqui não acontece porque todos eles são muito fodas e isso é deixado muito claro. Além da gente só ficar sabendo o mínimo sobre cada um deles, meio que por alto. Opinião final. Rebel Moon apresenta uma jornada interessante em um mundo fantástico e futurista, mas que infelizmente não traz nada novo por usar muitas referências do que já se tem em outros filmes, misturando todos esses elementos para tentar cativar os fãs dessas obras sem nenhum tipo de criatividade, surpresa ou paixão por parte do elenco. Só que por mais estranho que pareça, por algum motivo, eu gostei do filme. Mas e você, já assistiu Rebel Moon? Me conta aí a sua opinião sobre os filmes nos comentários e aproveita para se inscrever no canal. E aproveita para conferir esse vídeo aqui, que é sobre O Mundo Depois de Nós, que é outro lançamento da Netflix que tem dividido opiniões. E para saber a minha opinião sobre o filme é só clicar nesse vídeo que tá aparecendo aqui. Um forte abraço e eu te vejo lá.